14 de dezembro de 2021. Uma tarde fria em Detroit, do tipo em que o inverno paira baixo como um aviso. Os semáforos piscavam através do ar cinzento e eu estava voltando de uma consulta médica de rotina quando a vi. No começo, não reconheci a mulher magra parada perto do sinal vermelho, tremendo, segurando um bebê enrolado em um cobertor gasto. As pessoas passavam por ela como se ela não existisse. Algumas encaravam, outras desviavam o olhar de propósito. E então, quando cheguei mais perto, meu coração parou. Era minha filha, minha Sofia. Seu cabelo, antes cheio e brilhante, estava amarado de qualquer jeito. Suas bochechas estavam fundas. Seus olhos, aqueles olhos que antes riam com facilidade, pareciam esgotados, assustados, quase vazios. Ela não estava apenas parada ali, ela estava implorando. Uma mão segurava um pedaço de papelão, a outra segurava a minha neta. Por um segundo eu esqueci como respirar. Encostei o carro tão rápido que o carro atrás de mim buzinou. Eu não me importei. Saí tropeçando, chamando seu nome como uma oração que eu não sabia terminar. Quando ela virou e me reconheceu, não falou. Ela simplesmente desabou. Lágrimas, tremores. Seu corpo se dobrando no meu como se estivesse se segurando apenas pela força de vontade. As pessoas olharam. Eu não me importei. "Cadê o carro e a casa que compramos para você?" perguntei, com as mãos tremendo enquanto segurava seus ombros. Saiu mais duro do que eu queria, cheio de pânico. Ela encolheu, depois olhou para baixo como uma criança pega em algo vergonhoso. Mas isso não era vergonha, era devastação. O bebê choramingou. Ela a acalmou com uma delicadeza que doía a assistir, porque eu sabia, minha filha, a menina que criei com amor e força, nunca deveria estar em uma esquina implorando gentileza a estranhos. Algo terrível havia acontecido. O trânsito seguia, buzinas ecoavam, o vento queimava nossos rostos, mas o tempo parecia congelado. Cada instinto dentro de mim gritava para protegê-la, consertar isso, levar as duas imediatamente para algum lugar seguro, mas eu também precisava entender. Eu precisava saber o que tinham feito com ela. Ela finalmente sussurrou as palavras que destruiriam a vida que eu achava que ela tinha. "Papá, tudo o que vocês não nos deram... Não ficamos nem tudo, mais um segundo naquela esquina. Coloquei as duas no carro, liguei o aquecedor no máximo e dirigi com as mãos tremendo para o único lugar em que eu confiava. A pequena pousada do Dom Roberto. Quieta, discreta, sem perguntas. Sofia segurou o bebê o caminho inteiro, beijando sua cabeça como se estivesse pedindo desculpas pelo mundo. Eu ficava olhando pelo retrovisor, tentando não chorar, tentando não gritar, tentando não perder o controle, enquanto raiva e medo giravam dentro do meu peito. Dentro do quarto, quando o calor finalmente nos envolveu, ela desabou de novo. Mas dessa vez, em vez de se quebrar, ela falou. Devagar, com cuidado, como quem vai abrindo feridas que nunca cicatrizaram de verdade. Ela me contou tudo. Héctor não era o marido amoroso que todos acreditavam. Mariana, sua mãe, não era a protetora elegante da tradição da família, como fingia ser. E Ricardo, o tio rico, não era um benfeitor. Eles eram uma estrutura, uma máquina, uma armadilha fria e silenciosa disfarçada de família. Começou devagar. Pequenos comentários sobre responsabilidade, pressão para ser grata, culpa sutil sobre o quanto investiram na vida dela. Depois veio o controle. Eles a convenceram a assinar documentos de rotina para impostos, para a organização financeira, para a eficiência. Disseram que ajudaria a Héctor a administrar melhor as coisas. Faziam isso quando ela estava exausta com o bebê, sobrecarregada, confiando. Os papéis vinham rápido, canetas colocadas na mão dela. Assina aqui, e aqui, e aqui. Família não questiona família, Mariana dizia com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Depois veio a virada. O título da casa desapareceu. O carro já não era dela. As contas bancárias redirecionadas.
Cartões de acesso, cancelados. Ela tentou discutir uma vez, só uma vez. Foi quando o medo começou. Palavras que não eram altas, mas eram afiadas. Ameaças escondidas em educação. Pense no bebê. Sabemos o que é melhor. Não crie problemas. Podemos tornar a custódia complicada. Eles a isolaram. Afastaram amigos. Bloquearam minhas ligações com desculpas. Prenderam-na na independência. Até o dia em que a jogaram para fora, literalmente, dizendo que ela era ingrata e não era mais responsabilidade deles. "E você não me contou?" sussurrei. A voz dela quebrou. "Eles disseram que se eu chamasse você, tirariam minha filha." Meus punhos cerraram, meu peito queimou, cada parte de mim tremia entre fúria e dor. Mas uma coisa ficou clara. Isso não era um conflito familiar. Era guerra. E eles acabaram de escolher o homem errado para subestimar. Aquela noite, eu não dormi. Eu sentei na cadeira ao lado da cama enquanto Sofia e o bebê finalmente descansavam sob calor de verdade, não frio de poste de rua. Eu a observei respirar, vi os dedinhos da minha neta se enroscarem no cobertor e fiz uma promessa que ainda não tinha dito em voz alta. Elas nunca mais ficariam desamparadas. A manhã chegou com uma batida discreta na porta. Por um instante, o medo brilhou nos olhos de Sofia. Trauma reage antes da lógica. Apertei a mão dela e abri a porta devagar. Era Dom Roberto. "Diego esteve aqui ontem à noite", ele sussurrou, fazendo perguntas. "Alguém disse que você voltou para a cidade." Diego, o cão de Héctor. Aquele que fazia o trabalho sujo da família, fingindo lealdade. Então eles já sabiam. Sofia começou a tremer. Eu vi o pânico, o terror condicionado que eles tinham esculpido nela. Eu a puxei para perto. "Isto não é mais deles", disse baixinho. "Não você, não ela, não as nossas vidas." Não podíamos ficar na pousada. Precisávamos de um lugar mais seguro, inesperado, fora do radar deles. Levei-as para a casa de campo vazia de um amigo, a quilômetros da cidade. Sem câmeras, sem movimento. Silêncio, privacidade. Pela primeira vez em meses, minha filha sentou em um sofá sem medo de passos se aproximando. Foi então que contei a parte que ela não sabia. Por semanas, talvez mais, eu já sentia que algo não estava certo. Chamadas que nunca chegavam até ela, mensagens sem resposta, explicações estranhas de Héctor. E então, nada. Silêncio. Eu já estava começando a investigar discretamente, sem saber onde pressionar. Agora, eu sabia exatamente onde. Contactei Tomás, um advogado que não tinha medo de famílias poderosas, e Daniel, um investigador que entendia que verdade não é só papel, às vezes é sobrevivência. Quando expliquei tudo, suas expressões não mostraram choque. Mostraram reconhecimento. Eles já tinham visto esse padrão. Predadores ricos se escondendo atrás de família, usando pressão, manipulação legal, intimidação e violência emocional para tirar a autonomia de alguém. Começamos a trabalhar imediatamente. Documentação segura, pedidos legais de emergência, verificação de bens, proteções médicas e de bem-estar, um rastro de papel para expor a família perfeita. Enquanto isso, a notícia se espalhou em silêncio. Ricardo entrou em pânico. Mariana ficou venenosa. Héctor mandou mensagens com um tom razoável. "Vamos conversar, não exagere, pense na criança." Ignoramos. Pela primeira vez, o poder mudou, só um pouco, e eles odiaram isso. Mas eu também sabia outra coisa. Gente como eles não recua. Eles ficariam desesperados, eles jogariam sujo, e o próximo movimento deles mostraria até onde estavam dispostos a ir. O desespero veio mais rápido do que esperávamos. 2 dias depois, marcamos uma reunião discreta com Tomás e Daniel em um café tranquilo na cidade. Não público demais para chamar atenção, mas não isolado a ponto de ser perigoso. Pelo menos era o que achávamos.
Sofia ficou na casa segura com o bebê, vigiada. Eu precisava que elas estivessem protegidas. Minha parte era enfrentar o que viesse. Tomás espalhou documentos sobre a mesa. Assinaturas falsificadas, transferências suspeitas, títulos legalmente redirecionados, manipulação disfarçada de formalidade. Tudo parecia polido, quase respeitável. Esse era o perigo deles. Não agiam como criminosos, agiam como protetores responsáveis. Então, Daniel se inclinou para a frente. Há mais uma coisa, disse ele. Áudio. Ele tocou uma gravação curta, a voz de Mariana, suave e elegante, falando sobre como manter Sofia financeiramente dependente tornava o controle mais fácil. Outro clipe, Hector rindo de como é simples manipular uma mulher ingênua. Depois a voz calma de Ricardo falando sobre garantir que a criança fique do lado certo da família. Minha mandíbula apertou, minha visão oscilou entre fúria e clareza fria. Nós tínhamos prova real. Mas a verdade só é poderosa se você viver tempo o suficiente para usá-la. Porque quando saí depois da reunião, Ricardo já estava lá. Ele não gritou, não ameaçou alto. Sorriu como um empresário educado cumprimentando um conhecido. Carlos, disse ele, como se fôssemos iguais em uma conversa, em vez de inimigos em lados opostos da vida da minha filha. Não vamos tornar isso maior do que precisa ser. Atrás dele, Diego, encostado casualmente no carro. Eles nos seguiram. Eles sabiam. Ricardo se aproximou. Traga Sofia de volta. Vamos perdoar o episódio emocional. Você está desestabilizando as coisas. Aquela menina pertence onde a oportunidade está garantida. Conosco. Lá estava. Não raiva. Não arrependimento. Posse. Eles não viam minha filha como mulher. Viam como posse que falhou. Não viam minha neta como criança. Viam como ativo para moldar e controlar. Você não me assusta, disse baixo. Não mais. Ele sorriu mais fino. Então você não entende como esse jogo funciona. Mas aqui está o que ele não sabia. Ele não era o único jogando mais. Publicamos as gravações anonimamente naquela noite. Áudio com uma breve explicação, rostos borrados, mas vozes inconfundíveis. Não pedimos simpatia, não pedimos pena, mostramos a verdade. E pela manhã, a guerra silenciosa não era mais silenciosa. A cidade estava falando, e pela primeira vez, eram eles que estavam se escondendo. A internet não esquece e não perdoa. Ao amanhecer, as gravações estavam em todo lugar. Sites de notícias, grupos comunitários, fóruns de mulheres, analistas jurídicos. Todos ouviram a crueldade polida de Mariana. Todos ouviram a arrogância risonha de Hector. Todos ouviram Ricardo falando da minha neta como propriedade. O mundo deles, construído no silêncio, começou a rachar rápido. Os telefones não paravam. Amigos desapareceram, negócios congelaram acordos, instituições cortaram convites. De repente, a família, honrada e admirável, não era admirável, estava exposta. E predadores odeiam a luz. No mesmo dia, Tomás entrou com ações legais emergenciais. Daniel enviou o áudio e os documentos verificados. Pedidos de bloqueio de bens avançaram. As autoridades abriram investigações formais. Proteções de custódia foram acionadas. Pela primeira vez, Sofia não estava mais à mercê deles. O sistema, mesmo lento, inclinou-se para o nosso lado. Mas a batalha não tinha acabado. Eles exigiram uma reunião de mediação. Para resolver civilmente, disseram os advogados deles. Uma armadilha, sem dúvida. Mesmo assim fomos, com cuidado. Não porque confiávamos, mas porque cada palavra registrada importava. Sofia sentou tremendo, mais firme, mais forte do que acreditava ser. Eu sentei ao lado dela. Do outro lado, Hector usava preocupação falsa. Mariana exibia dignidade ofendida. Ricardo mostrava arrogância rachada de medo.
Eles tentaram charme, tentaram culpa, tentaram reescrever a história. Vamos ser razoáveis, disse Hector suavemente. Nós só queríamos guiar a vida dela de forma responsável. Foi quando Tomás pressionou Heck abertamente. Por favor, respondeu. Explique de novo como orientação exige tomar bens, isolar uma mãe, ameaçar custódia e jogá-la na rua. Pela primeira vez, Hector perdeu o controle. Ele esqueceu o roteiro, esqueceu o papel de homem bom. Explodiu. Admitiu controle, admitiu pressão, admitiu manipulação, admitiu que não podiam deixar Sofia arruinar o cenário financeiro da família. Cada palavra registrada, cada verdade selada. Quando terminou, ofegante, o silêncio preencheu a sala como julgamento finalmente chegando. Mariana sussurrou. Idiota. Tarde demais. Em 48 horas, ordens de restrição foram concedidas, controle financeiro bloqueado, investigações escalaram para processos criminais. O círculo social deles desabou. Convites sumiram, respeito evaporou, e o mundo que construíram através da intimidação começou a ruir com o peso das próprias vozes. Na casa segura, Sofia chorou, não de medo, mas de alívio. Ela segurou a filha perto, enquanto o riso verdadeiro, voltou devagar ao rosto dela. Ela não estava mais quebrada, ela não estava mais calada, e eles não eram mais poderosos. Mas o destino tem um jeito poético de terminar histórias, e a vida ainda não tinha terminado com a justiça. A justiça não rugiu, não caiu como trovão. Ela chegou devagar, firme, com o som de assinaturas, ordens judiciais e a voz de um juiz que finalmente deu peso à verdade. O tribunal decidiu com firmeza. Todos os títulos restaurados, fundos devolvidos, custódia garantida, ordens de restrição emitidas, acusações criminais em andamento. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Sofia saiu do tribunal não como vítima, mas como uma mulher que sobreviveu a uma tempestade feita para apagá-la. Ela segurou o bebê no colo e a luz do sol finalmente voltou a parecer luz do sol. Não uma ameaça, não um aviso, apenas luz. Meses se passaram. Cura não é rápida, não é cinematográfica. É café da manhã tranquilo, noites de sono em paz, sessões de terapia, reconstrução de confiança pedaço por pedaço. Sofia aprendeu a sorrir sem medo. Minha neta aprendeu a rir. E eu aprendi que amor, quando se recusa a desistir, pode mudar o final até da história mais cruel. E então, uma tarde, algo aconteceu que parecia destino fechando um ciclo. Nós estávamos esperando no sinal, o mesmo tipo de cruzamento onde eu a encontrei. Mas dessa vez, Sofia estava no banco da frente. Casaco quente, trabalho estável, casa segura. Sua filha dormindo no banco de trás, bochechas rosadas e tranquilas. E na esquina, sob o mesmo céu de inverno, Hector estava ali, e Mariana, e Ricardo também. Não poderosos, não vestidos como realeza, apenas desesperados, segurando uma placa, evitando contato visual enquanto os carros passavam. Sofia olhou para eles, não com vingança, não com ódio, com encerramento. Ela não abaixou o vidro, não zombou, não precisou, porque eles não eram mais a história dela. Eles me ensinaram algo, ela disse baixinho. Poder não é controlar, é como você trata quem confia em você. Eles perderam tudo no dia em que esqueceram isso. O sinal ficou verde, nós seguimos, e a vida finalmente seguiu com a gente. Moral? Às vezes a justiça não é poética, às vezes ela é prática, paciente, verdade implacável. Mas quando chega, ela não apenas pune, ela liberta os corações que mais sofreram.
Se essa história tocou você, por favor curta, se inscreva e deixe um comentário dizendo qual momento te marcou mais. Seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais, poderosas e emocionantes como esta. Mantenha-se forte e nos vemos no próximo vídeo.